Quando nos aproximamos do final de Apocalipse, vamos nos deparar no capítulo 17 e no 18 com descrições da grande Babilônia, da grande prostituta. O capítulo 17 falando mais do aspecto religioso da Babilônia e o capítulo 18 falando mais do aspecto econômico, do aspecto físico dessa grande cidade, desse reino, dessa nação. E aí fica a questão, por que a Bíblia fica mencionando, mesmo anos e anos após o reinado da Babilônia ter se encerrado, por que ela constantemente vai atribuindo essa nação que já tinha sido destruída, que já tinha sido até, vamos dizer assim, trocada, né? Outra nação tinha se levantado desse lugar, os medos e os persas. Por que a Bíblia continua usando essa linguagem, especialmente nos fins dos tempos, para descrever essa nova nação? Por quê? Porque o espírito da Babilônia é o mesmo. O espírito de globalismo, uma só nação, um só reino, uma só língua, uma só religião, é constante. E o que eu gostaria de fazer neste vídeo é explicar o porquê que a Bíblia fica utilizando essa linguagem e por que o espírito de Babilônia é o mesmo. Então, primeiro a gente vai aqui logo para Gênesis capítulo 11, onde a gente vai ver pela primeira vez um nome bem similar à Babilônia sendo mencionado, que é uma história extremamente famosa da Bíblia, eu imagino que muitas pessoas tenham conhecimento dela, que é a Torre de Babel. Então vamos aqui para Gênesis capítulo 11, versículo 1. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: Vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E isso foi um elemento que desagradou a Deus. Deus não gosta dessa ideologia, dessa ideia de somente uma nação, de concentração em um somente lugar. E muitas pessoas podem pensar, poxa, mas por que uma só língua, uma só nação, todos unidos? Poxa, parece algo legal. Quando a gente olha constantemente o histórico dessas nações pelo mundo, a gente está falando de nações tirânicas, nações que não temem a Deus, mas que têm um foco muito grande, especialmente em idolatria, em falsos deuses, em imagens esculpidas, adoração a imagens, ídolos, estátuas. Não somente isso, mas a gente tem também grandes pecados, adultérios, prostituições, assassinatos, até mesmo sodomia, em vários casos a gente vê também pelo decorrer dessas nações como algo sendo aceitável. E não somente isso também, mas é muito interessante que um dia foi realizado um estudo com um número muito grande de ratos, se eu não me engano, eu não sei se o nome era Cidade dos Ratos, Paraíso dos Ratos, aqui está me faltando o nome do experimento, mas nesse momento eles pegaram uma grande estrutura, colocaram um grande número de ratos e tinha comida em vários lugares, tinham água em vários lugares específicos, só que o que começou a acontecer? Os ratos todos se concentravam em somente um lugar. Eles iam todos para somente um lugar. Comiam no mesmo lugar, bebiam água no mesmo lugar, tiveram filhos no mesmo lugar. E aquela quantidade enorme de animais em um espaço pequeno começou a aumentar muito o nível de estresse. A violência se tornou algo muito comum. A empatia ia diminuindo cada vez mais entre os animais. As mães matavam os próprios filhos por conta do estresse. A gente tinha os machos atacando os machos. Os mais fracos só podiam comer quando os outros estavam dormindo, porque senão eles iam até correr o risco de morte, lutando contra os outros por recurso, mesmo tendo em outro local esse recurso. Eles ficavam disputando aquele lugar. E você pode fazer esse experimento com vários outros tipos de seres vivos, por exemplo, com frangos, com galinhas. Tenta criar um número muito grande de animais em um espaço muito pequeno. Eles vão ficar estressados. Eles começam a tirar as penas, não conseguem viver bem, vão ser mais suscetíveis a pegar a doença e a se atacarem e até mesmo também a chegarem ao óbito. O ser humano não é um animal, mas a gente ainda é um ser vivo e a gente ainda tem necessidades básicas de um ser vivo, sendo a privacidade um ponto desse essencial. Um espaço para descansar, para se alimentar, um horário para dormir, são coisas essenciais. E quando a gente toma em consideração grandes cidades, grandes polos aí internacionais, vamos dizer assim, por exemplo, Nova York, uma cidade que é extremamente famosa, que é um local que pessoas de todos os lados do mundo vão para lá, a quantidade de
falta de amor que as pessoas têm. É um dos melhores lugares que você tem para chorar na rua. Eles fizeram até uma pesquisa e Nova York é um dos melhores locais do mundo, tá? Entre os top 5, se eu não me engano, que você pode chorar e ninguém vai estar nem aí. Por quê? Porque não tem essa questão de amor um pelo outro. Tá todo mundo pensando, nossa, eu tenho que ir pro meu trabalho, tenho que fazer a minha coisa, minha vida. Tá naquela correria toda, então as pessoas não sentem amor um pelo outro. E você pode também olhar que nesses locais o pecado reina. Seja isso bebedeira, seja isso idolatria, assassinato, roubos, crimes. Olha Rio de Janeiro. Olha São Paulo para você ver a quantidade de sodomia, o tanto que isso é comum, o tanto que isso é aceitável. Tem São Francisco nos Estados Unidos, que é a quantidade de drogas e de usuários de drogas que tem na cidade. Como que é o nome lá? Injeções não, eu esqueci o nome agora. Seringas para todo lado, pela cidade, até fezes humanas tem. Então até uma falta de higiene a gente tem por toda essa cidade. Então não é que Deus quer que a gente fique em países diferentes brigando por território. Não. Deus nos deu todo o planeta para a gente habitar, cheio de recursos, cheio de água, cheio de alimentos para todos os lados. E Ele não quer que a gente se concentre em um somente lugar, porque isso aumenta o pecado, isso aumenta o crime, isso aumenta a violência, aumenta o estresse. A gente tem essas consequências naturais de você ter um grande número de pessoas em um somente lugar. Então o que Deus quer é que a gente busque a paz, é que a gente ame uns aos outros, mas que a gente também tenha essa distância. Que a gente vá por todo mundo e colonize o mundo, não fique preso a somente um lugar. Até porque, novamente, o que reina nesse local é esse espírito de Babilônia, onde o povo quer subir até o céu. Eles querem fazer um nome para eles mesmos. Eles não buscam a Deus, mas eles querem se elevar. Então a arrogância é um aspecto muito comum também destes reinos. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. Assim, o Senhor, singular, então a gente viu aqui plural, vamos, desçamos e confundamos, e depois o Senhor, uma prova aqui também de trindade, junto com Gênesis capítulo 1, onde Deus criou o homem à sua imagem. Então, o Senhor confundiu a língua do povo, o Senhor fez com que cada um começasse a falar uma língua diferente, então imagina o outro chega, me passa o tijolo. Aí o outro, what? Do you want for me to pass what? Aí o outro, e o outro, do que está acontecendo? Então, assim, a gente tem várias línguas diferentes aqui ao mesmo tempo e ninguém aprende uma língua diferente da outra de uma hora para outra. Agora imagina 5 pessoas, cada um falando uma língua diferente. Um tendo que aprender a língua do outro, aprendendo a língua do outro. Então, naturalmente, não deu certo esse projeto e cada um foi para um canto. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamada Babel, Babilônia, muito próximo estes dois nomes, porque o Senhor ele confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Mas infelizmente esse espírito de Babilônia, esse espírito de Babel, de globalização, ele não morreu aí com essa civilização. Ele continuou constante por todo mundo. Vamos para Daniel capítulo 4. Então a gente vai aqui para, Daniel capítulo 2, onde a gente tem os sonhos de Nabucodonosor e a gente tem esse momento onde ele sonha com uma imagem. E essa imagem ela tem níveis diferentes de metal, por exemplo, na face, na cabeça da imagem é de ouro, depois nos braços é de prata, e depois a gente vai descendo, e quanto mais desce nessa imagem, pior vai ficando a força ou o valor financeiro que esse metal está associado. Então, indo aqui para o versículo 31, onde Daniel interpreta essa visão de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, viste e observaste uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e a sua forma era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Então aqui a gente tem essa diferenciação entre uma cabeça de ouro, outra o que? O seio, essa parte do busto e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés, os pés são diferentes das pernas, de quê? Ferro e parte de barro. O que a gente está falando aqui? 5 nações distintas, mas que compõem a mesma imagem, que compõem a mesma ideia, a mesma ideologia, o mesmo espírito. A gente tem Babilônia, que é a cabeça de ouro, a gente tem esse busto representado pelos medos e persas, até interessante que a gente tem 2 braços, né, medos e persas. A gente tem
essa parte da barriga e das coxas simbolizando a Grécia, e a gente tem as pernas representando o reinado de Roma e os pés representam outra nação. Outra nação que talvez a gente já esteja vendo aqui, o espírito dela ainda é constante no nosso mundo, globalização, nova ordem mundial. E é claro, a gente não tem tão unificado como era naquele momento, mas um dia ainda vai chegar. Se a gente parar um pouco para raciocinar, qual é a nação que mais tem influência em todo mundo? Qual é a língua franca do mundo hoje em dia? É o inglês. Qual país que pode, bem querendo, interferir em qualquer outro país do mundo, basicamente? Fazer o que quiser. Especialmente se a gente está falando de países mais fracos economicamente, países que não são poderosos, Estados Unidos. Então, esse país é a Babilônia dos nossos dias atuais, os Estados Unidos. E vai chegar um momento que, com a vinda do Anticristo, a gente vai ter essa unificação mais forte ainda. Esse somente um governo, somente uma língua, somente uma espécie monetária, afinal, a gente não vai ter um momento onde quem não tiver a marca da besta não vai conseguir comercializar ou vender? A gente não vai ter todas as nações se colocando aos pés do Anticristo? O mundo, todos os povos e línguas? Então, nesse momento, a gente vai ter, mais uma vez e com mais força ainda, esse espírito de Babilônia retornando. Então, é importante a gente entender que isso é constante. E não é esse o único momento onde a Bíblia fala disso. A gente tem também Daniel capítulo 7, onde vai ser representado com animais. Então, só para dar uma reforçada aqui, tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, sem uso de mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés, que eram de ferro e barro. Então, qual que está sendo acertado aqui pela pedra? O pé, a parte do pé, esse último governo. E os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze e prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente, e tornaram-se como a palha das eiras do verão, e o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Essa pedra representa o reino de 1000 anos de Cristo. Essa pedra representa o reino do ancião, o reino de Deus. Deus é perfeito, não há nenhuma falha nele. Quando ele reinar, a gente não vai ter mais o espírito de Babilônia, a gente não vai ter mais esse grande pecado, essa grande violência, essas grandes guerras, brigas, prostituições, feitiçarias, idolatrias. Tudo isso vai cessar. A gente vai viver um reino de paz. Sim, ainda vai ter pecado no mundo, a gente ainda vai ter pessoas não salvas que vão pecar, que vão desobedecer. Não é à toa que a gente vai ter um momento da batalha de Gog e Magog, mas Satanás vai estar preso por 1000 anos. Ele não vai mais estar ativamente enganando o mundo, ativamente enganando as nações. Então a gente vai ter uma diminuição muito grande nos pecados, nas falsas. Até eu imagino que vai ser difícil ter uma falsa religião. Né? E surgiu na falsa religião quando você literalmente tiver Cristo. Mas sem dúvidas vão ter muitas pessoas que não vão acreditar. Afinal de tudo, Judas Iscariotes estava com Jesus, com os apóstolos o tempo inteiro e mesmo assim não acreditou. Então a gente ainda vai ter pessoas, afinal o livre-arbítrio vai continuar, que não vão acreditar em Deus. Mas não vai ser como é hoje, que a gente tem essa quantidade de falsos cristos, falsos profetas, falsas religiões. Tudo bem? Então vamos continuar lendo aqui. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder e força e glória. E onde quer que os filhos dos homens habitem, os animais do campo e as aves do céu, ele as deu em tua mão, e fez de ti o governador sobre todos. Tu és essa cabeça de ouro. Então, a Babilônia é essa cabeça de ouro. E depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, e assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas, e como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá, porém haverá nele a força do ferro, visto que tu observaste o ferro misturado com barro lamacento. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Não vai ter uma liga tão grande quanto os outros reinos, não vai ter uma união tão grande entre os outros reinos, vai ter uma diferença de povos. A gente está falando aqui de, vamos supor assim, só os gregos estão governando, só os babilônios estão
governando os caldeus, né? A gente tem aqui uma diferença, às vezes, até de nações, de onde que essas pessoas que compõem o governo mundial se originaram. Então, eu imagino que isso não esteja dando uma liga tão grande. Não vai ter, por exemplo, a união, somente uma etnia e tal. Vai ser outro motivo que a gente vai ter essa união. Vai ser algo, vamos dizer assim, muito mais ideológico do que racial, que a gente poderia ver esses elementos em outros termos. A nossa nação, a nossa etnia, vai ser algo mais misturado. Vai ser esse ferro com o barro. Então vai ser diferente em um certo ponto. Enquanto do bicho e ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar à semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Então, por mais que eles estejam misturados, eles não vão ter esse ligamento tão grande entre as nações. Porque não é somente uma nação, a gente está falando de um governo global. Então a gente tem, por exemplo, Estados Unidos com a Rússia, com a China. Essas pessoas, elas não são 100% com a mesma ideologia, com os mesmos costumes. Então, por mais que no momento do reino do anticristo todos eles vão conciliar, todos eles vão obedecer, ainda assim vai ter uma certa diferença. Eles ainda vão ser fracos nesse ponto. E nos dias destes reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído, e o reino não será deixado para outro povo. Porém, quebrará em pedaços e consumirá todos estes reinos, e permanecerá para sempre. Assim como tu observaste que a pedra foi cortada do monte sem mãos, e que ela quebrou em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez conhecido ao rei aquilo que acontecerá doravante. E o sonho é certo, e a sua interpretação correta. E é com isso que a gente encerra o vídeo de hoje. Com esse primeiro estudo sobre essa imagem que tem nessa visão de Nabucodonosor. De ouro, de prata, de bronze, de ferro e de ferro misturado com barro. Espero que tenha ficado claro o que isso quer dizer. Eu pretendo, em outros vídeos, focar também nas visões dos animais que Daniel viu e na grande prostituta em Apocalipse, capítulo 17. Muito obrigado e até mais.